quem ofende a igreja está ofendendo o próprio Cristo. Mas esse Saulo de Tarso, ainda respirando ameaças de morte, um dia ele, no caminho de Damasco, viu uma luz, e essa luz ofuscou os seus olhos, e ele viveu uma transformação radical na sua vida. Eu quero profetizar em nome de Jesus que assim será na sua família, assim será na sua vida, assim será hoje, nessa manhã. A luz de Cristo, a presença poderosa do Espírito Santo virá de uma forma tão intensa que vai acontecer transformação. E eu quero declarar em nome de Jesus que todos nós que estamos aqui, estamos agora no caminho de Damasco, amém? Profeticamente, Jesus está nesse lugar, você crê nisso? Jesus está nesse lugar, e quando a presença de Jesus vem sobre um lugar, acontece uma transformação. Em Atos 1:8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Poder, a etimologia de poder significa dunamis, uma dinamite, algo que vai acontecer, uma mudança extraordinária. E assim foi na vida do Saulo. Ele perseguia a igreja, Deus transformou ele em ser um cara perseguido. Deus pode fazer o impossível na nossa vida, Deus pode fazer o impossível na sua família. Talvez você diga assim hoje: a situação do meu filho, a situação da minha casa, a situação do meu trabalho, hoje é impossível. Deus pode transformar através do seu poder, e assim nós cremos. Quando nós estamos no caminho de Damasco, aprenda isso, Deus muda a nossa direção e a nossa visão. A Bíblia diz que ele estava no caminho de Damasco, respirando ameaças e morte. Deus mudou a direção da vida de Saulo. Talvez hoje você chegou aqui nessa manhã, respirando uma mágoa, respirando um pecado, respirando morte, alguma coisa muito ruim está tomando conta do seu coração. Eu quero dizer para você: Deus quer mudar a direção da sua vida. Saulo estava indo numa direção de morte, ele estava equivocado quanto ao propósito de Deus na sua vida, e ele agia freneticamente para poder obter o resultado daquilo que ele acreditava, mas através do poder de Deus, Deus mudou a direção da vida do Saulo. E ele falou assim: agora você vai para um novo caminho. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo de Deus, através do seu poder, muda a direção da nossa vida. E muito mais do que isso, ele muda a nossa visão. Ele viu aquela luz, e quando ele vê aquela luz, alguns dizem que ele caiu do cavalo, alguns teólogos dizem que não. Eu não sou teólogo, então o importante é que ele caiu. Ele caiu e ficou cego durante quantos dias? 3 dias, em que nada comeu e nada bebeu. Já entrou logo no jejum. E o que Deus fez na vida do Saulo foi mudar a sua direção. Irmãos, tantas pessoas estão na direção do pecado. Talvez você está tirando onda e dizendo assim: eu estou me dando bem, eu estou fazendo isso aqui escondido, ninguém vai descobrir. Eu quero dizer para você que o diabo, ele é um estelionatário, ele está te enganando, ele está te prometendo liberdade, ele está te enclausurando. Deus quer mudar a sua vida, Deus quer te dar uma nova direção, uma direção de fé, uma direção de milagres, uma direção de transformação, de vida feliz. Saulo estava equivocado quanto à felicidade, quanto ao propósito. Deus deu uma direção certa, e hoje Deus vai fazer isso nessa manhã, vai dar direção, vai dar ministério, vai dar rumo à sua vida. Ficou cego, nada podia ver. E eu vou falar uma coisa para você: Deus tirou a vista de Paulo para dar uma visão a ele. Sabe qual é o maior inimigo da visão? Não é o diabo, é a vista. Ele passou 3 dias vivendo uma solitude. O que é solitude? É um movimento espontâneo de autorreflexão. Ele não estava vivendo solidão, ele precisava olhar para si,
Deus estava promovendo para ele um momento de reflexão, um momento de meditação, e ali Deus estava mudando a visão de Saulo, a visão que ele tinha sobre o mundo, a visão que ele tinha sobre Jesus, a visão que ele tinha sobre a igreja primitiva. Quando nós experimentamos o poder de Deus, quando experimentamos uma experiência com o Espírito Santo, Ele muda a nossa visão. Ele ficou cego durante 3 dias, porque Deus queria dar um novo rumo na sua vida. A visão, ela é mais importante do que o visionário. Porque o visionário, ele passa, a visão continua. Nós louvamos e engrandecemos a Deus pela vida do pastor Josué, que há 20 anos atrás, imagino que seja isso, deu uma visão de estar aqui, nesse lugar, mas um dia ele vai passar, e a visão vai continuar. Nós só estamos ouvindo o Evangelho hoje, porque um dia, alguém acreditou numa visão, e enfrentou várias dificuldades, foi mártir cristão e viveu até hoje, para que o Evangelho chegasse até nós. Irmãos, nós precisamos acreditar que o poder do Espírito Santo, ele muda a direção da nossa vida, ele nos dá uma nova perspectiva. Talvez você tinha uma visão errada sobre a igreja, uma visão errada sobre Deus. Tem pessoas que vivem magoadas com Deus. Uma vez eu conversei com uma pessoa, ela disse assim: eu estou chateada. Eu falei: por que você está chateado? Estou chateada com Deus, porque Ele prometeu algo na minha vida que não aconteceu. Você já viu, tem pessoas que estão chateadas com Deus, porque o relacionamento deles está baseado numa perspectiva de promessa, e não de conhecer a Deus. E o que Deus deseja fazer no nosso coração, é o que Ele fez no coração de Saulo, transformou a visão dele. A visão define tudo aquilo que vai acontecer na sua vida. Quando Moisés falou para aqueles líderes: olha, vocês vão lá espiar a terra, 10 viram um tipo de terra, 2 viram outro tipo de terra, Josué e Caleb, porque sobre eles havia outro espírito, sobre eles havia visão. Talvez existem pessoas aqui, que Deus vai tirar a sua vista, para lhe dar uma grande visão. Porque quando você olha para o natural, você duvida. Como é que isso vai acontecer? Como é que nós vamos para um templo maior? Como é que nós vamos ter igrejas em todo o Brasil e todo o mundo? Como é que eu vou conquistar isso se a minha conta bancária está dessa forma? A vista te impede de viver a visão de Deus. Então Deus, no caminho de Damasco, estava tratando o coração de Saulo para lhe dar uma visão, para lhe dar uma direção. No caminho de Damasco, Deus muda a nossa direção, Deus nos dá uma visão. Deus vai te dar uma visão de conquista da sua família, você crê nisso? Deus vai te dar uma visão de empreendimento para você ganhar bilhões. Cadê os bilionários dessa igreja aqui? Dá um glória a Deus aí. Para você ser um dizimista fiel, para você ofertar na casa de Deus, para a gente romper em grilhões aí, fazendo a obra de Deus por esse Brasil e pelo mundo. A visão, Deus nos dá uma visão. No caminho de Damasco, Deus faz algo extraordinário, e aqui eu quero que você preste bem atenção. A fama do Saulo era muito ruim, porque ele era mau. Ninguém queria chegar perto dele. Esse cara, ele mandava matar os crentes, então os crentes estavam fugindo dele. Aí Deus fala assim para um camarada chamado Ananias: Ananias, eis que te digo, vai tomar um cafezinho com pão de queijo na casa do Saulo, lá na rua direita. Ele está orando. Olha só como eu já comecei a tratar o coração dele. Ele está orando. Você vai lá. E o Ananias falou assim: eu? Não pode ser a pastora Nádia? Tem que ser eu, essa missão é para mim. Você mesmo, Ananias. Sabe o que eu aprendo aqui? Que no caminho de Damasco, Deus usa pessoas para te abençoar e te levar para um propósito.